O milagre que a ciência não pôde explicar. Amanda tinha apenas 19 anos quando os médicos lhe deram a sentença: sua filha não sobreviverá. O diagnóstico era raro, assustador e, segundo os especialistas, irreversível. A calvaria congênita, uma má formação em que parte do crânio não se desenvolve, deixando o cérebro desprotegido. Os médicos disseram que, mesmo que ela nascesse, viveria pouquíssimo tempo, com dores insuportáveis e sem qualidade de vida. A jovem mãe, grávida de 7 meses, sentou-se no corredor do hospital e chorou até não ter mais lágrimas. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Pensava, enquanto apertava contra o peito o ultrassom que mostrava a cabeça deformada de sua filha. Ela já havia perdido o pai há 2 anos, vítima de um infarto fulminante. A mãe, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, fazia faxinas para sustentar as duas. O namorado de Amanda, Paulo, sumira assim que soube da gravidez. Você não precisa dessa responsabilidade, ele disse, como se fosse um favor. Amanda se sentiu sozinha como nunca. Até que, numa tarde de desespero, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta, uma senhora de vestido longo e cabelo preso em um coque baixo se aproximou. Moça, você está bem? Seu rosto está tão triste, disse a mulher, com uma voz calma que parecia vir de outro tempo. Amanda apenas balançou a cabeça, envergonhada. Não queria chorar na frente de uma estranha. Eu sei que não sou ninguém para você, mas se precisar de ajuda, a gente está sempre na congregação cristã, ali na Rua das Palmeiras. Deus ouve as nossas orações. A senhora colocou um papelzinho em sua mão, com o endereço e o horário dos cultos. Não custa nada tentar. Amanda guardou o papel sem responder. Mas naquela noite, enquanto olhava para o teto do seu quartinho alugado, lembrava-se das palavras daquela mulher. Deus ouve as nossas orações. Ela não era de frequentar igrejas, mas, naquele momento, não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, Amanda entrou na congregação cristã no Brasil com o coração apertado. O prédio era simples, sem luxo, apenas bancadas de madeira envernizada e janelas altas que deixavam entrar uma luz suave. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço. Ninguém usava joias ou maquiagem chamativa. Tudo ali respirava simplicidade e respeito. Ela sentou-se no fundo, próximo à porta, pronta para sair se sentisse desconfortável. Mas, quando os irmãos começaram a cantar os hinos à capela, vozes puras, sem instrumentos, apenas corações unidos, Amanda sentiu algo estranho no peito. Era como se aquelas palavras antigas, cheias de fé, tocassem uma parte dela que estava adormecida. Louvai a Deus, que reina nos céus. Ele é bom, seu amor não tem fim. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Não havia gritos, nem espetáculo, apenas uma reverência profunda. Quando chegou a hora das orações, Amanda ouviu irmãos e irmãs se levantarem, um a um, e falarem com Deus como quem fala com um pai. Alguns pediam por doenças, outros por família, todos com uma fé que parecia inabalável. Senhor, nós te pedimos por esta irmã que está aqui pela primeira vez. Tu conheces o seu coração, conheces a sua dor. Dá-lhe força e mostra o teu poder, como só tu sabes fazer, orou uma irmã de voz firme, sem nem mesmo saber o nome de Amanda. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Ninguém ali a conhecia, mas pareciam saber exatamente o que ela precisava. Depois do culto, a irmã que lhe dera o endereço, chamava-se Rosa, aproximou-se com um sorriso. Fico feliz que você tenha vindo. Como se sente? Eu, não sei, Amanda engoliu o choro. Tenho medo. Rosa segurou sua mão com carinho. A gente também já teve medo, minha filha. Mas Deus é maior. Você quer que a gente ore por você? Amanda assentiu. Naquela noite, depois da Santa Ceia, o pão e o vinho partilhados com reverência, em memória do sacrifício de Cristo, as irmãs se reuniram ao seu redor. Mãos foram postas sobre sua barriga, e vozes unidas clamaram. Pai Celestial, tu que formaste esta criança no ventre, que curaste os enfermos e ressuscitaste os mortos, nós te pedimos, toca neste bebê. Faz o que só tu podes fazer. Em nome de Jesus. Amanda sentiu uma paz que não entendia. Não era ausência de problema, mas uma certeza de que, de algum modo, tudo ficaria bem.
Os dias seguintes não foram fáceis. Os médicos insistiam que o caso era sem esperança. O melhor é interromper a gestação, disseram, friamente. Mas Amanda, agora, tinha algo em que se agarrar. Eu não posso fazer isso, respondeu, segura. Eu vou confiar em Deus. Dona Maria, que sempre fora católica, ficou preocupada. Filha, você está se iludindo com essa história de igreja. Os médicos sabem mais. Mãe, eu não tenho mais nada. Se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Amanda abraçou a barriga. Eu vou levar ela até o fim. E assim fez. Todas as noites, ela ia à congregação. Todas as manhãs, orava. Os irmãos jejuavam por ela. O ancião, certas vezes, pedia que todos se ajoelhassem em silêncio, apenas clamando pelo milagre. Até que chegou o dia do parto. Os médicos prepararam Amanda para o pior. Ela pode não respirar. Pode não sobreviver às primeiras horas. Mas quando a pequena Helena nasceu, o silêncio na sala foi quebrado por um choro forte, saudável. Isso não é possível, murmurou a obstetra, atônita. O crânio de Helena estava perfeito. Não havia sinais de acalvaria. Os exames foram refeitos, os especialistas chamados. Ninguém conseguia explicar. É um erro nos exames anteriores, disseram, incrédulos. Mas Amanda sabia a verdade. No domingo seguinte, ela estava de pé na congregação, com Helena nos braços, dando seu testemunho. Sua voz tremia, mas as palavras saíam firmes. Eu vim aqui sem fé, só com medo. Mas Deus me mostrou que ele é real. Minha filha estava condenada, e hoje ela está aqui, sadia. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. Foi a oração dos irmãos. O culto inteiro se encheu de glórias a Deus. Muitas irmãs choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, apenas disse: Isso é o poder da fé. Não a nossa, mas a dele. Anos depois, Helena, agora uma menina saudável e cheia de vida, corria pelos corredores da congregação, enquanto Amanda, já batizada nas águas, ajudava a preparar a Santa Ceia. Dona Maria, que no início duvidara, agora também era uma irmã dedicada, sempre com seu lenço na cabeça e um sorriso no rosto. Certa vez, uma jovem entrou na igreja com o mesmo desespero que Amanda já tivera. Olhou para ela, para Helena, e perguntou: Como você conseguiu superar tudo isso? Amanda sorriu, lembrava-se da irmã Rosa, do ancião, das orações que mudaram sua história. Eu aprendi que, quando a gente não tem mais forças, é que Deus começa a agir. A gente só precisa confiar. E assim, mais uma alma encontrava esperança naquele lugar simples, onde a fé move montanhas e onde Deus, em silêncio, continua operando milagres. A jovem que chegará com o coração partido chamava-se Juliana. Ela trazia nas mãos um exame médico amassado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Havia descoberto uma doença rara, que os médicos disseram não ter cura. As palavras deles ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Mas algo naqueles olhares, o de Amanda, o de Helena, o de Dona Maria, fez com que ela sentisse uma paz que não entendia. Venha, minha filha, disse Dona Maria, puxando-a pelo braço com carinho. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Juliana sentou-se no banco da frente, enquanto o pastor iniciava a reunião. As músicas de adoração encheram o salão, e ela sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, Juliana hesitou. Mas então lembrou das palavras de Amanda: quando a gente não tem mais forças, é que Deus começa a agir. Com as mãos trêmulas, ela as ergueu. O pastor orou por ela com uma autoridade que Juliana nunca havia visto. Não eram palavras vazias, mas uma fé que parecia tocar o céu. Depois da oração, a jovem sentiu algo estranho, uma calor no peito, como se uma mão invisível a envolvesse. Ela não entendeu na hora, mas algo dentro dela mudou. Na semana seguinte, Juliana voltou à igreja com um novo exame nas mãos. Desta vez, o papel não estava amassado, e seu rosto não era de desespero, mas de espanto. Os médicos não acreditavam no que viam, os sinais da doença haviam desaparecido. Isso não tem explicação científica, disseram um deles. Mas Juliana sabia a explicação.
Era o mesmo Deus que havia curado Helena, que havia libertado Amanda, que havia transformado Dona Maria. Naquela noite, durante o culto, Juliana subiu ao altar. Não para pedir, mas para agradecer. E quando ela começou a contar seu testemunho, muitas outras pessoas na congregação choravam. Alguns porque também haviam recebido seus milagres. Outros porque, pela primeira vez, sentiram que podiam acreditar. Amanda, ao lado de Helena, observava tudo com os olhos brilhantes. Lembrou-se do dia em que entrou naquela igreja arrasada, sem esperança. Agora, via uma filha curada, uma mãe renovada e mais uma vida sendo transformada. Não era coincidência. Era a mão de Deus, agindo através da fé daqueles que não desistiram. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres continuavam. Porque naquele lugar, não importava quão grande fosse a batalha, a vitória já estava garantida. Bastava confiar. Na semana seguinte, Amanda levou Juliana para um novo exame médico. O mesmo médico que havia dado o diagnóstico sombrio agora olhava para os resultados com os olhos arregalados. Os nódulos haviam sumido. Os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Ele balançou a cabeça, incrédulo, e perguntou: como isso é possível? Amanda apenas sorriu e respondeu: é um milagre, doutor. Um milagre de Deus. Quando saíram do consultório, Juliana abraçou a mãe com força e disse: mãe, eu não quero só viver. Eu quero servir. Amanda entendeu naquele momento que a cura não era só física, era também um chamado. No domingo seguinte, as duas estavam de volta à Universal, mas dessa vez não só como beneficiadas, mas como servas. Juliana se juntou ao grupo de jovens, e Amanda começou a ajudar no trabalho de visitação, levando esperança a outras famílias que, como ela, estavam passando por lutas. Enquanto isso, Helena, que havia orado tanto por elas, continuou firme na fé. Ela mesma tinha uma batalha, seu marido, Carlos, estava desempregado há meses, e as contas se acumulavam. Mas ela não deixou o desânimo entrar. Todas as noites, antes de dormir, ela e o marido assistiam aos cultos pela internet, declarando: Deus é o nosso provedor. Até que, numa terça-feira, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa onde ele havia se candidatado meses atrás, sem resposta, agora o chamava para uma entrevista. No mesmo dia, ele foi contratado. O salário era melhor do que o anterior, e um emprego estável. Quando ele chegou em casa com a notícia, Helena caiu de joelhos e agradeceu. Eu sabia, Senhor. Eu sabia que o Senhor não nos abandonaria. No culto de ação de graças, Carlos subiu ao altar com lágrimas nos olhos. Eu quase desisti. Quase achei que não tinha mais jeito. Mas minha esposa não deixou. Ela me puxou para a igreja, me fez acreditar. E hoje, eu estou aqui para dizer: Deus é fiel. A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. E assim, como uma corrente, os milagres se multiplicavam. Quem entrava naquela igreja com dor, saía com alegria. Quem chegava com dúvidas, partia com fé. Porque ali, não havia espaço para derrota. Cada testemunho era uma prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E a história não parava por aí. Porque toda semana, novas pessoas chegavam com suas lutas, e toda semana, Deus mostrava que, para Ele, não há causa impossível. Bastava acreditar. Bastava persistir. Bastava confiar. Naquela mesma noite, enquanto os louvores ainda ecoavam pelas paredes do templo, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, quase arrastando os pés. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pelas noites em claro. Há 3 anos, ela lutava contra uma doença que os médicos haviam chamado de sem cura. As dores eram tão fortes que, às vezes, ela nem conseguia segurar um copo d'água. Os remédios já não faziam efeito, e a esperança tinha se tornado uma palavra vazia. Mas naquela tarde, enquanto assistia a um programa da Universal na TV, algo dentro dela mudou. Não foi uma voz, não foi um sinal, foi uma certeza. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Ela não tinha forças para ir sozinha, mas sua filha, que já frequentava a igreja, a levou no carro, mesmo com Marisa dizendo: não adianta, minha filha. Já tentei de tudo.
Quando o pastor chamou os enfermos para a corrente de oração, Marisa hesitou. As pernas tremiam, o coração batia forte. Mas então, ela lembrava das palavras que ouvirá no culto: Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou, apoiada na filha, e foi até a frente. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Receba a sua cura, irmã. Marisa sentiu algo estranho, não era dor, não era alívio, era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De repente, uma onda de calor a invadiu, dos pés à cabeça. Ela abriu os olhos, assustada, e percebeu que conseguia respirar sem aquele aperto no peito. Movimentou os braços, dobrou as pernas, e não sentiu nada. Nada de dor. Eu estou curada. Ela gritou, sem acreditar. Jesus me curou. A filha começou a chorar, abraçando-a forte, enquanto a igreja inteira se levantava em louvor. Marisa dançou. Sim, dançou, algo que não fazia há anos. As pessoas ao redor também choravam, porque ali, mais uma vez, Deus havia mostrado que sua palavra não volta vazia. Mas o milagre de Marisa não era só físico. Na semana seguinte, ela voltou à igreja com o marido, um homem cético que sempre ria das coisas de religião. Ele entrou de braços cruzados, só para ver no que ia dar. Mas quando ouviu o testemunho da esposa, quando viu a transformação não só no corpo dela, mas na alegria que agora brilhava em seus olhos, algo nele se quebrou. Eu não acredito nisso, ele murmurou para o pastor, depois do culto. Mas não posso negar o que vi. Minha mulher estava morrendo. E agora, a voz falhou. O pastor sorriu e colocou a mão em seu ombro. Deus não faz açaí, irmão. Ele faz milagres. E o seu maior milagre não é só curar o corpo, é transformar a vida. Você quer experimentar isso? O homem baixou a cabeça, e quando a levantou, seus olhos estavam úmidos. Eu quero. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam. Porque na Universal, não era só sobre curas, não era só sobre bênçãos materiais, era sobre vidas sendo reconstruídas. Era sobre pessoas que chegavam quebradas e saíam inteiras. Era sobre um Deus que não desiste de ninguém, mesmo quando a gente desiste dele. E toda vez que as portas da igreja se abriam, era como se o céu dissesse: hoje, mais um vai ver que eu sou Deus. Porque ali, a fé não era teoria. Era realidade. Era gente de carne e osso, com nomes, com histórias, com dor, e com um final feliz escrito pela mão de Deus. Naquela mesma noite, enquanto o homem ainda seguirá o pastor até o altar, algo começou a mudar dentro dele. Não era só a emoção do momento, não era só o alívio de desabafar, era como se uma luz tivesse sido acesa em um cômodo escuro da sua alma. Ele sentiu o peso das culpas, das noites sem dormir, das decisões erradas, tudo isso começando a se desmanchar como gelo sob o sol. O pastor colocou a mão em seu ombro e orou com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir muitas vezes. Não foram palavras bonitas ou poéticas, foram palavras cheias de fé, como marteladas no chão do inferno. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a vida desse homem. Todo vício, toda amargura, todo medo, sai agora, em nome do Senhor. E então, algo inesperado aconteceu. O homem sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por dentro dele. As lágrimas, que antes eram de dor, agora eram de alívio. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo tinha saído de dentro dele, algo pesado, algo que o acompanhava há anos. Quando abriu os olhos, o mundo parecia diferente. As cores eram mais vivas, o ar mais leve. Até o cheiro da igreja, daquele incenso misturado com o suor da fé de tanta gente, agora lhe trazia paz. Você sente alguma coisa? Perguntou o pastor, com um sorriso que já parecia saber a resposta. O homem balançou a cabeça, sem conseguir falar. Não por vergonha, mas porque as palavras não davam conta do que estava acontecendo dentro dele. Era como se tivesse nascido de novo. Isso é Deus, disse o pastor, com voz firme. Ele está te tocando. Não é emoção, não é coincidência. É Ele mesmo. E o homem soube que era verdade.
Nos dias que seguiram, as coisas começaram a mudar de um jeito que ninguém poderia explicar. Os amigos que antes o chamavam para os mesmos lugares, para as mesmas coisas que o afundavam, agora pareciam distantes, como se uma parede invisível os separasse. Ele não sentia mais vontade daquilo que antes o dominava. Não foi força de vontade, foi como se Deus tivesse arrancado o desejo da raiz. Sua esposa, que já tinha perdido as esperanças, começou a notar. Primeiro, foi o jeito como ele chegava em casa mais cedo, sem aquele cheiro de bebida, sem aquele olhar vazio. Depois, foram as pequenas coisas, um abraço mais longo, um te amo dito sem pressa, um sorriso que parecia verdadeiro. Ela não perguntou nada no começo, com medo de quebrar o encanto. Mas uma noite, enquanto ele lia a Bíblia na sala, algo que nunca tinha feito antes, ela sentou ao seu lado e perguntou, com a voz trêmula: "O que está acontecendo com você?" Ele fechou o livro, olhou nos olhos dela e respondeu com uma simplicidade que só vem de quem viveu o impossível: "Deus me encontrou." E foi assim que, algumas semanas depois, os dois estavam sentados juntos nos bancos da Universal. Ela, que antes torcia o nariz para igrejas, agora seguirá o marido não por obrigação, mas porque tinha visto com seus próprios olhos a transformação. E quando o pastor chamou aqueles que queriam receber Jesus, ela foi a primeira a levantar a mão. Porque milagre chama milagre. E a história daquele homem não parou por aí. Ele que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora testificava no púlpito, contando como Deus o tinha tirado do lixo e o colocado num trono. Não era mais um viciado, um derrotado, era um vencedor. Não por mérito próprio, mas porque tinha se rendido àquele que faz todas as coisas novas. E toda vez que ele falava, alguém na plateia chorava, porque reconhecia na história dele a própria dor. Alguém se levantava, porque a fé dele acendia uma esperança adormecida. Alguém decidia dar mais um passo, porque se Deus tinha feito aquilo por ele, poderia fazer por qualquer um. Porque na Universal, não era só sobre um homem que mudou. Era sobre um Deus que continua mudando vidas, todos os dias. Era sobre um lugar onde o impossível vira possível, onde o desespero se transforma em fé, onde as cadeias se quebram e as feridas são saradas. E enquanto as portas da igreja se fechavam naquela noite, depois de mais um culto de vitória, o homem olhava para trás, para o altar onde tudo tinha começado. Sorriu, porque agora entendia. O milagre não tinha sido só a cura, não tinha sido só a libertação. O milagre era ele estar ali, de pé, inteiro, com uma família restaurada e um futuro pela frente. E o melhor de tudo? Ele sabia que aquela não era uma história isolada. Era só mais uma, entre milhares, de vidas que Deus tinha resgatado ali. Porque quando a gente menos espera, quando a gente já não tem mais forças, é que ele age. E ele sempre age. O milagre não tinha fim. Ao sair da igreja, o homem sentiu o vento fresco no rosto, como se o próprio céu sussurrasse: "Você é novo." Lembrou-se do dia em que chegou ali arrastando não só o corpo doente, mas uma alma esmagada pelo peso das escolhas erradas, das noites sem sono, do vício que roubara tudo, até a esperança. As mãos tremiam, o coração batia descompassado, e as palavras do pastor soavam distantes: "Deus ainda faz milagres." Ele quase riu com amargura. Para os outros, talvez. Mas ali, entre lágrimas e orações, algo mudou. Não foi instantâneo como nos filmes, foram dias de luta, noites de dúvida, recaídas que o fizeram questionar se valia a pena. Até que, numa manhã qualquer, acordou e sentiu, a dor no peito havia sumido. Não só a física, mas a que carcomia sua alma. As cadeias que o aprisionavam, o ódio, a culpa, a dependência, caíram como correntes enferrujadas. E quando olhou no espelho, não viu mais um fantasma, mas um homem. Um pai. Um filho restaurado. Agora, ao fechar os olhos, via o rosto da filha, que voltará a chamá-lo de Ampaia sem medo. Via a esposa, cujos olhos já não brilhavam com lágrimas, mas com paz. Via a si mesmo, não como um projeto falido, mas como uma prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Reflexão final. Às vezes, o milagre não é o trovoar do céu ou o mar que se abre. É a força que nasce quando você já não tem mais. É a mão que segura a sua quando você acha que está sozinho. É a luz que acende no fim do túnel justamente quando você desiste de procurar. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você, Ele te muda para que você mude as circunstâncias.
A cura começa quando você entrega o controle. A libertação vem quando você admite que não consegue sozinho. E a vitória? A vitória é a história que você vai contar um dia, olhando para trás e sorrindo, porque você esteve lá no vale, na luta, no milagre. E enquanto caminhava para casa naquela noite, o homem soube, a melhor parte da história ainda estava por vir. Porque quando Deus começa a escrever, ele não para no ponto final. Ele só vira a página.